Inicio agora a leitura da Declaração Nostra Aetate sobre as relações da Igreja com as religiões não cristãs. Paulo, bispo, servo dos servos de Deus, juntamente com os padres conciliares, para a perpétua memória do acontecimento. Declaração sobre as relações da Igreja com os não cristãos. Preâmbulo. Número 1. Em nossa época, quando o gênero humano dia a dia se une mais estreitamente e se ampliam as relações entre os diversos povos, a Igreja considera mais atentamente qual deve ser a atitude para com as religiões não cristãs. No seu dever de promover a unidade e a caridade entre os homens, e mesmo entre os povos, considera que, sobretudo, o que é comum aos homens e os move a viver juntos o seu destino. Todos os povos, com efeito, constituem uma só comunidade. Têm uma origem comum, uma vez que Deus fez todo o gênero humano habitar a face da terra. Têm igualmente um único fim comum, Deus, cuja providência, testemunhos de bondade e planos de salvação abarcam a todos, até que os eleitos se reúnam na cidade santa, que será iluminada pelo esplendor de Deus e em cuja luz caminharão os povos. Por meio das religiões diversas, procuram os homens uma resposta aos profundos enigmas para a condição humana, que tanto ontem como hoje afligem intimamente os espíritos dos homens, quais sejam. Que é o homem? Qual o sentido e fim da nossa vida? Que é o bem? O que é pecado? Qual a origem dos sofrimentos? E qual sua finalidade? Qual o caminho para obter a verdadeira felicidade? Que é a morte, o julgamento e retribuição após a morte, e, finalmente, que é aquele supremo e inefável mistério que envolve nossa existência, de onde nos originamos e para o qual caminhamos. Número 2. As diversas religiões não cristãs. Desde a antiguidade até a época atual, encontra-se entre os diversos povos certa percepção daquela força misteriosa que preside o desenrolar das coisas e acontecimentos da vida humana, chegando mesmo às vezes ao conhecimento de uma suprema divindade ou até do Pai. Esta noção e conhecimento penetram-lhes a vida de um profundo sentido religioso. As religiões, no entanto, com o desenvolvimento da cultura a qual estão ligadas, fazem o possível por responder às mesmas questões por meio de conceitos mais sutis e linguagem mais acurada. Assim, no hinduísmo, os homens prescrutam o mistério divino, explicando-o por uma inesgotável abundância de mitos e sutis tentativas filosóficas e procuram a libertação das angústias de nossa condição humana, quer através de modalidades de vida ascética, quer pela meditação aprofundada, quer ainda mediante o refúgio em Deus com amor e confiança. No budismo, que se manifesta em várias modalidades, reconhece-se a radical insuficiência deste mundo mutável e se ensina o caminho pelo qual os homens de espírito dedicado e resoluto possam atingir a suprema iluminação, seja conseguindo um estado de perfeita libertação, seja pelos próprios esforços ou apoiados em ajuda superior. Assim também, as demais religiões que se encontram por todo o mundo esforçam-se de diversos modos por irem ao encontro da inquietação do espírito humano, propondo caminhos, isto é, doutrinas e regras de vida, como também ritos sagrados. A Igreja Católica nada rejeita do que há de verdadeiro e santo nestas religiões. Considera ela com sincera atenção aqueles modos de agir e viver, aqueles preceitos e doutrinas. Se bem que em muitos pontos estejam em desacordo com os que ela mesma tem e anuncia, não raro, contudo, refletem lampejos daquela verdade que ilumina todos os homens. Anuncia e vê-se ela de fato obrigada a anunciar incessantemente o Cristo
que é caminho, verdade e vida. João 14,6. No qual todos os homens possam encontrar a plenitude de vida religiosa e no qual Deus tudo reconciliou a si. Exorta, por isso, seus filhos a que, com prudência e amor, através do diálogo e da colaboração com seguidores de outras religiões, testemunhando sempre a fé e vida cristãs, reconheçam, mantenham e desenvolvam os bens espirituais e morais, como também os valores socioculturais que entre eles se encontram. A religião muçulmana. Número 3. Quanto aos muçulmanos, a Igreja igualmente os vê com carinho, porque adoram a um único Deus, vivo e subsistente, misericordioso e onipotente, Criador do céu e da terra, que falou aos homens. A seus ocultos decretos esforçam-se por se submeter de toda a alma, como a Deus se submeteu a Abraão, a quem a crença muçulmana se refere com agrado. Não reconhecem Jesus como Deus. Veneram-no, no entanto, como profeta. Honram Maria, sua mãe virginal, e até a invocam às vezes com devoção. Aguardam, além disso, o dia do juízo, quando Deus há de retribuir a todos os homens ressuscitados. Como consequência, valorizam a vida moral e honram a Deus, sobretudo pela oração, esmolas e jejum. Embora no decorrer dos séculos tenham surgido não poucas dissensões e inimizades entre cristãos e muçulmanos, o Sacrosanto Concílio exorta a todos a que, esquecidos os acontecimentos passados, sinceramente ponham em prática a mútua compreensão, em benefício de todos os homens, e em ação conjunta, defendam e ampliem a justiça social, os valores morais, bem como a paz e a liberdade. A religião judaica. Número 4. Perscrutando o mistério da Igreja, este Sacrosanto Concílio recorda o vínculo pelo qual o povo do Novo Testamento está espiritualmente ligado à estirpe de Abraão. Pois a Igreja de Cristo reconhece que os primórdios da fé e da sua eleição já se encontram nos patriarcas, em Moisés e nos profetas, segundo o mistério salvífico de Deus. Confessa que todos os fiéis cristãos, filhos de Abraão segundo a fé, estavam incluídos no chamamento do mesmo patriarca e que a salvação da Igreja estava misteriosamente prefigurada no êxodo do povo eleito da terra da escravidão. Por isso, não pode a Igreja esquecer que por meio daquele povo, com o qual, em sua indizível misericórdia, Deus se dignou estabelecer a antiga aliança, ela recebeu a revelação do Antigo Testamento e se alimenta pela raiz de boa oliveira, na qual, como ramos de zambujeiro, foram enxertados os povos. Pois crê a Igreja que Cristo, nossa paz, mediante a cruz, reconciliou os judeus e os povos, e a ambos unificou em si mesmo. Tem a Igreja sempre ante os olhos as palavras do apóstolo Paulo a respeito de seus consanguíneos, de quem é a adoção de filhos, a glória, a aliança, a legislação, o culto de Deus e as promessas, de quem são os patriarcas e de quem descende segundo a carne, Cristo. Romanos 9, 4 a 5. Filho de Maria, da Virgem Maria. Lembramos também que do povo judeu nasceram os apóstolos, fundamentos e colunas da Igreja, como igualmente muitos daqueles primeiros discípulos que anunciaram ao mundo o Evangelho de Cristo. Testemunha é a Sagrada Escritura de que Jerusalém não conheceu o tempo de sua visitação, e que os judeus em grande número não aceitaram o Evangelho, sendo que não poucos opuseram obstáculos à sua difusão. Segundo o apóstolo, no entanto, os judeus ainda são amados por causa de seus pais, porque Deus não se arrepende dos dons e da sua vocação. Juntamente com os profetas e o mesmo apóstolo, a Igreja espera, por aquele dia, só de Deus conhecido,
em que todos os povos, a uma só voz, aclamarão o Senhor e se submeterão no mesmo espírito. Sofonias 3:9. Sendo, pois, tão grande o patrimônio espiritual comum dos cristãos e judeus, este sacrossanto concílio quer fomentar e recomendar a ambas as partes mútuo conhecimento e apreço. Poderá ele ser obtido principalmente pelos estudos bíblicos e teológicos e ainda por diálogos fraternos. Se bem que os principais dos judeus, com seus seguidores, insistiram na morte de Cristo, aquilo, contudo, que se perpetrou na sua paixão não pode indistintamente ser imputado a todos os judeus que então viviam, nem aos de hoje. Embora a Igreja seja o novo povo de Deus, os judeus, no entanto, não devem ser apresentados nem como condenados por Deus, nem como amaldiçoados, como se isso decorresse das Sagradas Escrituras. Haja por isso cuidado da parte de todos, para que, tanto na catequese como na pregação da Palavra de Deus, não se ensine algo que não se coadune com a verdade evangélica e com o Espírito de Cristo. Além disso, a Igreja, que reprova toda perseguição contra quaisquer homens, lembrada do comum patrimônio com os judeus, não por motivos políticos, mas impelida pelo santo amor evangélico, lamenta os ódios, as perseguições, as manifestações antissemíticas em qualquer tempo e por qualquer pessoa dirigidas contra os judeus. De resto, a Igreja sempre teve e tem por bem ensinar que Cristo, por causa dos pecados de todos os homens, sofreu voluntariamente e por imenso amor se sujeitou à morte, para que todos conseguissem a salvação. Cabe, pois, à Igreja pregadora anunciar a cruz de Cristo como sinal de amor universal de Deus e fonte de toda a graça. A fraternidade universal, com exclusão de qualquer discriminação. Número 5. Não podemos, na verdade, invocar a Deus como Pai de todos se recusarmos o tratamento fraterno a certos homens, criados também à imagem de Deus. A relação do homem para com Deus Pai e a relação do homem para com os homens irmãos, de tal modo se interligam, que a Escritura chega a afirmar: quem não ama, não conhece a Deus. Primeira carta de São João 4:8. Elimina-se assim o fundamento de toda teoria ou prática que introduz discriminação entre homem e homem, entre povo e povo, com relação à dignidade humana e aos direitos dela decorrentes. A Igreja, por conseguinte, reprova toda e qualquer discriminação ou vexame contra homens por causa de raça ou cor, classe ou religião, como algo incompatível com o Espírito de Cristo. Consequentemente, o Sacrosanto Concílio, seguindo os vestígios dos santos apóstolos Pedro e Paulo, pede com insistência aos fiéis cristãos que tenham bom procedimento entre os povos. Primeira carta de Pedro 2:12. Na medida do possível. Quanto deles depende, mantenham paz com todos os homens, de modo que sejam verdadeiramente filhos do Pai que está nos céus. Promulgação. Todo o conjunto e cada um dos pontos que foram enunciados nesta declaração pareceram bem aos padres do Sacrosanto Concílio. E nós, pelo poder apostólico por Cristo a nós confiado, juntamente com os veneráveis padres, no Espírito Santo os aprovamos, decretamos e estatuímos. Ainda ordenamos que o que foi assim determinado em concílio seja promulgado para a glória de Deus. Roma, junto de São Pedro, no dia 28 de outubro de 1965. Eu, Paulo, bispo da Igreja Católica. Seguem-se as assinaturas dos padres conciliares. Feito por Carlos Eduardo, no dia 14 de julho de 1988. Plataforma.